Olá, professora Kênia Rodrigues aqui. Hoje nós vamos falar de um importante instituto jurídico chamado União Estável. Esse instituto surgiu com a Constituição Federal e veio para regulamentar os fatos sociais, né? Isso porque as relações jurídicas anteriores a essa previsão constitucional eram tidas como irregulares. Então, os relacionamentos que não eram decorrentes do casamento antes da Constituição não tinham seu reconhecimento jurídico. E, portanto, a Constituição veio para normatizar isso, regularizando várias situações que já aconteciam. Uma das primeiras coisas que a gente pode falar sobre a união estável é o seu próprio conceito, e a gente pode então conceituar a união estável como uma união entre pessoas com o objetivo de constituir família mediante um relacionamento contínuo, público, duradouro. Deste conceito de união estável, a gente pode extrair os seus requisitos. Então, para a gente afirmar como requisitos da união estável, nós temos, primeira coisa, que esse relacionamento ele tem que ser público. Essa publicidade indica que a comunidade, de um modo geral, a sociedade reconhece aquelas pessoas como casal. Então, a própria sociedade consegue visualizar naquele casal pessoas que vivem como se casados fossem. Então, a comunidade, a sociedade já denotam essa característica nessas pessoas. Além da publicidade, esse relacionamento tem que ser contínuo, e esse seria o segundo requisito da união estável. Então, o relacionamento não pode ser efêmero, tem que ser um relacionamento que tem uma certa continuidade. Além disso, ele tem que ser duradouro. A questão da durabilidade do relacionamento é um ponto em que fica muito a critério de um entendimento factual. Isso porque a lei não estabelece quanto tempo é caracterizado união estável. Será que um relacionamento de 1 mês, 6 meses, 2 anos? Então, qual o tempo necessário para a gente caracterizar esse relacionamento como união estável? A lei em si não define essa informação. Então, a gente vai ter que, mediante uma situação concreta, identificar juntamente com os demais requisitos. Outro requisito é que essas pessoas estão juntas com o objetivo de constituir família. Então, a característica ali essencial também da união estável é o objetivo dessas pessoas, porque talvez essas pessoas estejam num relacionamento público, duradouro, mas às vezes o objetivo não é esse, né? Então, se você se relaciona com uma pessoa sem o objetivo de constituir família, pode caracterizar outros institutos. Agora, a união estável exige essa finalidade de constituição de família. Porém, pouco importa se o objetivo é ter filhos ou não. O vínculo existente entre essas pessoas, caracterizando então a união estável, independe da procriação. O outro requisito que nós temos aí é a ausência de impedimentos matrimoniais. Para que uma pessoa seja caracterizada como em união estável com outra, é preciso aí que não tenha nenhum tipo de impedimento matrimonial. Por exemplo, ela não pode ser casada, esse relacionamento não pode se dar com algumas pessoas, a exemplo da sogra, com o filho, de acordo com aquela previsão do artigo 1521 para os impedimentos matrimoniais. O último requisito da união estável seria a observância dos deveres de fidelidade, de proteção, de lealdade, de respeito mútuo, de assistência entre um companheiro e outro e em relação aos filhos. Esses são, portanto, os requisitos caracterizadores da união estável. Uma questão relevante é a gente fazer a diferença entre os cônjuges, os companheiros e os concubinos. São instrumentos bem parecidos uns com os outros, porém, cada um com a sua característica e cada um com a sua produção de efeitos jurídicos. Os cônjuges, em primeiro lugar, são as pessoas casadas. São aquelas pessoas que optaram por formalizar o seu relacionamento. Então, elas, mediante o cumprimento de toda a regra legal, compareceram perante o tabelião e fizeram uma inscrição para o casamento. Eles se habilitaram para o casamento e, posteriormente, fizeram a celebração dessa cerimônia. Então, o cônjuge é a pessoa casada que optou pela formalidade. A segunda pessoa aí da nossa diferença está relacionada aos companheiros. Os companheiros são as pessoas que estão em união estável.
Essas pessoas também vivem um relacionamento não eventual, também vivem um relacionamento público, duradouro, porém, elas optaram pela informalidade. São pessoas que, mesmo que tenham a oportunidade do casamento, não há impedimento jurídico para isso, mas elas optaram por não casar. Elas têm todo o reconhecimento jurídico e vivem com as consequências, com os efeitos ali de pessoas que preencheram requisitos ensejadores da união estável. O terceiro grupo de pessoas são os concubinos. Os concubinos, oriundos de uma relação jurídica denominada concubinato, também são pessoas que vivem um relacionamento público, duradouro, porém, esse relacionamento ele não está reconhecido juridicamente, uma vez que essas pessoas não têm a figura da ausência de impedimentos matrimoniais. São pessoas que geralmente têm um impedimento para o casamento. Independente do desejo ou não de casar, elas não podem, porque há um obstáculo legal para isso. Seriam situações, por exemplo, de pessoas já casadas que vivem um segundo relacionamento. Duas informações importantes a respeito disso. A primeira é que não há nenhum tipo de impedimento para caracterizar a união estável as pessoas que estavam em um relacionamento anterior, por exemplo, elas eram casadas e agora se encontram em uma situação de separadas de fato ou judicialmente, porém não divorciadas. Então, se a pessoa ainda não divorciou e se envolveu em um outro relacionamento, esse segundo relacionamento caracteriza sim a união estável, desde que haja a separação de fato ou a separação judicial. Se houver o divórcio, aí não há dúvidas, é união estável. A questão que se levanta é que sem o divórcio, esse segundo relacionamento é concubinato ou união estável? E há um reconhecimento jurídico de união estável para essas situações. Então, é um ponto muito importante para que seja observado. A segunda observação muito importante é que os concubinos não possuem os mesmos direitos do que a pessoa casada, do que a pessoa que está em união estável, ou seja, os companheiros. O concubino, por exemplo, não pode receber da pessoa em que se relaciona doações. Então, há uma proibição legal prevista no Código Civil de que a pessoa não pode fazer doações em benefício do seu amante, do concubino. Além disso, não é possível que o concubino receba bens deixados também por testamentos. Então, o companheiro ele tem direitos equivalentes ao cônjuge, àquela pessoa casada, porém o concubino não tem direitos equivalentes ao companheiro ou ao cônjuge. Ele estaria numa subcategoria, numa posição mais inferior. Isso não quer dizer que ele não tenha direito algum. A gente pode observar em algumas decisões judiciais que o concubino, em decorrência de algumas situações factuais, pode ser que ele tenha direitos previdenciários, pode ser que ele tenha direito a alguns bens que ele tenha ajudado a constituir, porém, são direitos diferentes do companheiro, que é aquela pessoa que vive em união estável. Outros pontos relevantes que a gente vai comentar. Qual o regime de bens para aquela pessoa que está em união estável? O Código Civil prevê que as pessoas que estão nesse relacionamento público, duradouro e contínuo, com o objetivo de constituir família, caracterizando, portanto, união estável, eles adotam um regime de comunhão parcial de bens. É como se fosse a adoção daquela regra geral do casamento, que é regime de comunhão parcial de bens. Para eles, também aplica aquela regra equivalente a adoção do regime de separação obrigatória, caso essas pessoas tenham mais de 70 anos. Então, se a união estável começou em uma situação em que a pessoa já tinha mais de 70 anos, para essas pessoas, o seu companheiro só terá direito àquilo que ele provar realmente através da demonstração do esforço comum da aquisição da coisa, que seria uma situação equivalente àquelas pessoas que se casam a partir dessa idade. Diferente de uma situação em que a pessoa já estava em união estável e após isso ela formalizou a união estável após os 70 anos com um contrato de convivência, por exemplo. Aí nesse caso, como a união estável já existia antes dos 70 anos, não se aplica essa regra. Já que a gente falou de contrato de convivência, esse é um ponto extremamente importante porque a união estável, ela existe em decorrência de uma situação fática. Não é necessário que a pessoa faça um contrato, que ela faça uma celebração. Mesmo porque, se ela quisesse a formalidade, talvez ela poderia optar pelo casamento. Porém,
é uma opção dessas pessoas, se elas quiserem já estabelecer provas do seu relacionamento, organizar a questão patrimonial, elas podem formalizar isso por meio do contrato de convivência. Este contrato, ele não vem constituir a união estável, porque o que constitui são os fatos, é a convivência, o preenchimento dos requisitos. Mas o contrato de convivência, ele serve para formalizar a organização da destinação patrimonial, porque pelo contrato de convivência, os conviventes podem estabelecer um determinado regime de bens para gerir ali a sua questão patrimonial. Mas alguns pontos relevantes que nós temos que falar sobre a união estável é a respeito da possibilidade da sua conversão em casamento. A Constituição Federal prevê que é dever do Estado facilitar a conversão da união estável em casamento e, assim sendo, essas pessoas poderão comparecer perante o juiz através de uma ação de reconhecimento da união estável e, após isso, solicitar o registro do seu casamento em decorrência da conversão da união estável. Ocorre que as ações judiciais são um tanto quanto demoradas e se essas pessoas, se esses companheiros tiverem uma certa pressa, seria tanto melhor realizar o próprio casamento, uma vez que a conversão da união estável em casamento não produz efeitos retroativos. Como vai valer só dali para frente, então se eles não tiverem com a intenção de esperar a demora da tramitação processual, eles podem realizar o próprio casamento, que também não terá efeitos retroativos. Outra questão é que se as pessoas quiserem fazer a dissolução do casamento, né, se quiser colocar fim a esse relacionamento e organizar a questão patrimonial, a distribuição dos bens adquiridos nesse meio tempo, é necessário entrar com uma ação judicial de reconhecimento da união estável, combinado com o pedido de dissolução deste relacionamento, a dissolução da união estável. Então, a formalização do término do relacionamento para fins de distribuição patrimonial desses bens adquiridos no decorrer da união estável se dá por uma ação judicial em que primeiramente será feito o reconhecimento da união estável e na sequência será feita a dissolução dessa união estável. Por fim, vale ressaltar que um dos requisitos previstos na legislação, seja na Constituição, seja no Código Civil, para que a pessoa caracterize a união estável, era a dualidade de sexo. Então, até um certo tempo atrás, para que caracterizasse a união estável, era necessário que esse relacionamento fosse entre homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou ações reconhecendo que os direitos de união estável de pessoas do mesmo sexo. Então, hoje, não há mais a necessidade para caracterizar a união estável que haja dualidade de sexo. Portanto, reconhece-se a união estável entre dois homens, entre duas mulheres e entre homem e mulher. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sucintamente a respeito da união estável e a gente se vê por aí. Até mais, obrigada.